Boa noite, mulheres de sucesso. Estamos começando mais um programa Sucesso Delas. Hoje estou sem minha amiga, minha parceira aqui, a Tati, mas no próximo programa ela vai estar com a gente. E você que ainda não segue as nossas redes sociais, corre lá, Sucesso Delas Casts, Boss Ama Mulheres de Sucesso, no canal do YouTube também Sucesso Delas e no Spotify. Então já vai lá, segue, curte, comenta, compartilha e vambora aprender, trazer inspiração e motivação para os nossos dias. Diretor, roda a vinheta. E hoje eu estou recebendo aqui duas mulheres incríveis, mulheres de sucesso. A gente vai ter um papo sobre saúde. E eu já quero receber essas mulheres com um brinde muito especial. Olha que mulheres incríveis hoje aqui com a gente. A gente vai fazer esse brinde agradecendo o nosso parceiro Haru pelos aperitivos deliciosos e os drinks exclusivos que eles sempre trazem aqui para o nosso programa. Então, obrigado, Haru, pelo apoio, pelo patrocínio. E eu quero agora bater um papo de muita saúde, energia, alegria e gratidão com essas mulheres. Giane e Ana Lídia, vulgo galerinha. Acho que todo mundo conhece essas mulheres de sucesso que hoje vão nos inspirar aqui nessa noite. Então, gostaria que vocês já começassem esse programa se apresentando, falando um pouquinho de vocês. O programa é de vocês. Olá, meu nome é Giane, sou farmacêutica clínica, trabalho hoje na área de emagrecimento e já conduzi hoje mais de 8.000 mulheres no meu processo de emagrecimento, Uau! No qual eu criei um método hoje de emagrecimento onde as mulheres conseguem eliminar de 10 a 20 quilos em 90 dias. E aí sou responsável por conduzir essas mulheres, além de ter toda uma equipe junto comigo. E é isso, estou aqui para poder somar hoje junto com Thalita e Ana Lídia aqui. E a gente vai bater um papo aqui sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Uau, 8.000 mulheres, mais gente, que poder! Vambora falar com a Ana Lídia. Fiquem à vontade para tomar os seus drinks, experimentar os aperitivos do Haru. Vambora. Fala, galerinha, muito bom estar aqui com vocês. Thalita, obrigada pelo convite, como sempre, essa parceria, amizade, somando forças aí com essa mulherada, com todo esse público que a gente ama. Giane, grande amiga, né, grande profissional, já tive o privilégio de ser coach dela, puxava muita orelha lá de manhã, 6 horas da manhã, alegria, energia e gratidão. Ficava lá no cantinho, ela ficava lá no cantinho, ficava lá com um bastão perto dela, mas é uma honra estar aqui com vocês nessa mesa, dividindo experiência, trocando boas energias e somando também, contribuindo aí com essa parte da saúde e bem-estar, que é o que a gente se preocupa hoje em dia, em fazer essa mulherada aí sorrir por dentro e por fora, e com o corpo positivo, com a saúde lá em cima, não é isso? Então, uma honra. Gente, que mulheres de peso, eu já tô aqui, ó. Muito obrigada, e vamos que, ó, tá só sucesso aqui, ó. Só sucesso. Eu estou precisando desse momento, tá, gente, desse programa na minha vida, porque eu acho que a gente, na nossa vida, a gente tem muito, vocês vão falar melhor sobre isso, muitos momentos em que a gente tá super focada, outros não tão focada, os acontecimentos, às vezes, né, tiram a gente um pouco ali. Quer dizer, isso com pessoas normais, não sei com vocês, né? Mas tudo bem. Eu queria saber hoje um pouquinho mais sobre como foi a experiência de vocês na busca por essa saúde, pela atividade física, por trabalhar com emagrecimento. A Giane pode começar contando pra gente o que despertou, né? Como começou esse processo em você para que você pudesse reverberar em tantas outras mulheres, e a Ana Lídia também. São duas mulheres que me inspiram muito, vocês duas, que eu vejo ali uma potência na saúde, né? Porque o emagrecimento, o bem-estar, a atividade física é saúde. E a gente precisa estar bem, né? Para realizar nossos sonhos. Então, conta pra gente sobre essa história. Como começou, Giane? Então, eu costumo falar que foi por mim mesmo, né? No período aí que eu estava formando. Na época, eu vou contar um pouquinho rápido a história, né? Na época da farmácia aí, fiz faculdade de farmácia. E aí, no meu último ano, toda aquela projeção, né? De faculdade, você se dedica e aí você acaba indo pra comida, né? Horas e horas estudando, você vai aí pra questão da noite adentro estudando e você utiliza a comida para poder te manter acordado. E nesse período de faculdade, eu acabei engordando bastante. Só que quando eu cheguei no último ano, que era meu ano de formatura, realmente, de fato, eu queria usar um vestido bacana, um vestido bonito, né? Então, isso ficou muito marcado na época. Porque como que eu iria botar um vestido que eu fosse na loja escolher, de fato, se eu também não tava com o corpo que eu desejava? Então, não era possível. Né?
Você ia ser escolhida. Ser escolhida, exatamente. Então, por isso que aí depois eu comecei a entrar, né, no processo de emagrecimento. Na época tinha um professor meu que já fazia essa parte aí de emagrecimento com fitoterápicos, que é o que eu faço hoje. E aí eu pedi auxílio, e aí eu comecei a tomar as formulações na época, né, à base de fitoterápicos, que ajudavam no processo de emagrecimento. Então, aquilo ali me ajudou a controlar os processos de compulsão, o processo de ansiedade da época que eu tava passando, que era a época de TCC também, né, e tudo mais. E aí, aquilo dali me proporcionou um emagrecimento um pouco mais saudável, através também de uma alimentação saudável e tudo, né. E aí, a partir disso daí, é onde começou todo o meu processo. Então, eu consegui, nesse período, antes da minha formatura, eu consegui eliminar aí os 15. Você mudou totalmente, então, a mentalidade. Sim, sim, Por isso é mindset, o seu método? Sim, porque se você não muda sua mentalidade com relação também à comida, você também não consegue mudar seu corpo. Então, tudo começa primeiro mentalmente falando. Isso é muito forte. Fala de novo, Jane. Fala olhando pra câmera, pra essas mulheres que estão hoje ouvindo a gente aqui. Eu acredito que muitas, assim como eu, às vezes têm altos e baixos, né? Engorda, emagrece e se perde um pouco no processo. Eu costumo falar que é muito sobre mentalidade. Se eu não tenho uma mentalidade forte, né? Não absorvo uma mentalidade para poder conseguir aí manter o foco num processo, o meu corpo ele não sustenta, ele sustenta por pouco tempo. E aí eu emagrecer por pouco tempo, pouco prazo ali também não compensa. O que adianta você emagrecer um pouco e depois você voltar a engordar de novo? O efeito rebote? Então, na época, né, a gente mudei todo o meu processo um pouco, né? Lógico, teve idas e vindas na época, depois, né, que passou. Mas eu consegui realmente, de fato, no período usar o vestido, na formatura que eu queria usar. Então, foi todo um processo. E aí, quando eu me vi ali, tipo, cara, consegui. Me formei, que era um sonho pra mim, né? Formar em farmácia. E consegui usar o vestido que eu queria também. Então, foi um mix de emoções na época, né? Alegria. Alegria também de conquista. Uau, E aí, eu falei assim, cara, se eu conseguir me ajudar, me auxiliar no processo de emagrecimento aqui, sem usar medicamentos fortes, sem usar medicamentos controlados aí, que na época estava muito em alta, sibutramina, por exemplo, que foi vamos colocar aí 7, 8 anos atrás, mais ou menos aí. Então, por que eu não posso ajudar outras mulheres também a renovar essa autoestima, transformar seu corpo, transformar suas vidas também? Uau, que lindo depoimento, assim, que história, né? Através da sua mudança, Sim. Você sentiu na pele o que muitas mulheres sofrem, né? E você ali gerou um desejo de contribuir e de ver outras mulheres vencendo também. Sim. Eu costumo dizer, deixa eu aproveitar esse gancho da Jane, que não existe você conseguir ajudar alguém sem você viver uma experiência. Pelo menos eu acredito muito nessa projeção. Trago isso para minha vida, para minha carreira também. Eu acho que tudo que você vive é muito mais fácil você transmitir em experiências positivas, né? Então, acredito que o que a Jane colocou aqui é muito o que a gente reverbera. É aquilo que eu vivo e aquilo que eu transmito é aquilo que, de fato, vai impactar numa mudança de vida em alguém, porque não tem como você não ter passado por aquela experiência e como é que você vai fazer aquela pessoa viver aquela mesma sensação de sucesso que você teve, né? Então, a experiência dela ter entrado no vestido é única, exclusiva dela, daquele momento que ela foi capaz de conseguir aquele objetivo. E por que ela não vai fazer outra pessoa acreditar que aquilo foi possível? Porque ela viveu. Sim. Então, esse gancho aí é lindo, assim... me encanta muito, porque aí já vai para esse lado da motivação, e acreditar em si mesmo, acreditar na sua força e fazer acontecer, porque todos nós somos capazes disso, né? Uau, Sim, gente, mas me fala como que começou, Ana, pra você, essa jornada no esporte, na paixão, né? Vamos lá tentar resumir, né? Tem que ter um programa inteiro só pra ela, gente. Bom, na verdade, a atividade física sempre estava em mim, acho que... Aqui, rapidinho. Vocês podem comer, tá? Lógico, eu tô aqui já olhando. É tudo saudável, tranquilo. É tudo fit, tudo não pega nada aqui também, né? Sim, aproveitem um momento preparado pra vocês. É isso, amanhã tem treino, a gente vai gastar tudo, não tem problema não. Mas dizendo um pouquinho sobre mim, a gente já nasce, acredito muito nisso, né? A gente já nasce com um propósito muito grande, né? E a minha vida foi toda assim, voltada nesse sentido do esporte, sempre gostei muito de estar envolvida nisso, então não tinha por que isso não dar certo, né? A não ser que eu quisesse de fato me tapar para aquilo ali. Mas nesse processo todo eu vivi uma outra história no meio disso tudo, que é a história que a gente tenta provar para nossa família ou para os padrões que a gente tenta carregar. Tenta não, né? Estipulado, às vezes a gente não consegue se livrar e a gente vai construindo isso. Eu me formei em administração e aí a primeira profissão que eu tive foi administradora, trabalhei 10 anos no mercado offshore.
E nesse tempo eu, né, não posso dizer que eu perdi muito tempo, porque eu sempre me envolvi na atividade física como um todo. Mas existia algo dentro do meu coração ali que era muito maior do que só viver aquele processo de administradora. Era algo de fazer as pessoas sentirem que elas podiam mudar suas vidas através da atividade física, da alimentação. E na minha rotina como administradora, eu já fazia isso acontecer. Então, no meio daquele trabalho ali, né, de horário, hora de almoço, aquele negócio todo embarcado, eu sempre mostrei para as pessoas que a gente podia fazer uma dieta, que a gente podia fazer atividade física, porque assim como elas, eu também vivia aquela rotina. E assim eu fiz durante muito tempo. E as pessoas acham que é surreal, né? E as pessoas acham que é surreal. Impossível. Eu do nada tirava um ovo, a galera fala assim, meu Deus, o que aconteceu aqui nessa sala? Era eu comendo ovo, aquele cheiro horroroso dentro da sala, ar-condicionado, enfim. Gente, todas as meninas. Quem nunca? Exato. Todos companheiro. Todas as pessoas que compartilharam comigo desse meu momento empresarial ali, né, de CLT, podem contar essas histórias de que eu já mostrava que eu tinha um foco muito maior. Então, é sobre isso, é sobre o que você quer pra você, independente da sua escolha naquele momento. E aí, durante essa minha trajetória, eu fui ali, né, me incomodando, buscando outras alternativas. Eu falei assim, não, que não é hora de parar. E eu sou muito assim, não é hora de parar, tenho um objetivo muito maior. Me formei em educação física, comecei a estagiar, e assim eu fui crescendo e fui criando ali a minha veia de fato só voltada para o esporte. E também nessa trajetória eu me tornei triatleta no meio disso tudo, gente, que foi na pandemia que isso tudo se despertou para que a gente pudesse viver atividades externas. Você começou o triatlo na pandemia? Na pandemia. Uau, que bacana, porque quando tudo fechou, né? Aí a gente teve que buscar alternativas. Uma nova paixão. Buscar alternativas fora de lugares fechados. Então foi aí que conectou corrida, natação e bicicleta. Eram esportes que podiam ser. A corrida cresceu muito, né? Na pandemia. Muito, muito, muito. Porque são atividades que foram sendo exploradas de forma ao ar livre, né? Então isso trouxe muito essa liberdade para as pessoas, e as pessoas talvez não tinham esse despertar para isso, né? Então ficavam muito escravos de lugares, né? Academias, boxes de crossfit, ficavam muito limitadas a isso. E quando chegou a pandemia, eu falei assim, caramba, eu que sou a louca aqui do rolê da atividade física, vou fazer como? Aquelas aulas online, aqueles negócios todos. E aí eu já fazia, lógico, um pouquinho de cada coisa, só que depois que a gente entra no mundo do triatlo, a gente percebe que não é só pedalar, nadar e correr, existe muito mais coisas ali. Ai, gente, e aí, vamos parabenizar a nossa triatleta macaense maravilhosa, que merece toda a nossa honra, todo o nosso carinho. Obrigada, parabéns, amiga. Obrigada. Eu tenho um orgulho gigante de você, né? A gente que sabe, eu até postei naquele dia, né? Sim. Só quem sabe os bastidores do que né, a disciplina, o foco, a renúncia. Então, parabéns para nossa cidade de Macaé, é um grande orgulho, a gente tem que valorizar muito. Ter alguém representando o esporte, ter alguém no triatlon. Parabéns por essa conquista que você trouxe para nossa cidade. Isso, primeira etapa do estadual aí, somos campeã da categoria, a gente já vem sendo bicampeã brasileira no triatlo, representando Macaé. E Giane tem uma história muito carinhosa de gratidão com ela e com o esposo dela, que numa dessas minhas prospecção de viagens para o Mundial, eu sempre fiz rifas para conseguir a grana para viajar, né? E eles sempre contribuiu. E com isso... tudo a ver com o seu propósito também, né? Sim, eles sempre me ajudavam em todas as rifas que eu lançava, a gente foi... Até ganharam, que eu já sei. E ganharam as mochilas, que eram o brinde, o prêmio mais querido por todos. Né? Os dois ganharam. Meu Deus. Mas, Ana, se alguém quiser hoje contribuir com você, ajudar no seu propósito, isso como funciona? É só te procurar nas redes sociais? Isso, entrar lá no Instagram, @ana.lidiacarneiro, já de cara vai ver lá tudo que eu faço, porque além disso eu também toco bateria, né? Tem esse lance que inclusive depois quero convidar todo mundo, estar presente sábado no Pub Style, que é um lugar aqui, casa de eventos em Macaé, nem sei se eu podia dizer nomes, não sei. Pode, claro. Mas o programa é nosso. Me segue lá nas redes sociais, lá eu mostro a minha rotina real, verdadeira. E me chama lá, na íntegra, no dia a dia, na luta, na chuva, no sol. E me chama lá, tem meu WhatsApp lá, contato comercial, e a gente
troca uma ideia, vai ser uma grande oportunidade, privilégio de poder dividir essa história com todos vocês. É isso, então ajudar o nosso esporte, ajudar os nossos atletas e uma mulher, né? Que coisa incrível, muito orgulho, muito orgulho. Obrigada. Mas antes da gente ir para a próxima pergunta, que eu tenho certeza que muitas mulheres vão amar, né? E vai ser uma dor também de muitas. Eu quero falar de um patrocinador muito especial, que é uma empresa que apoia mulheres de sucesso, que investe, porque não é só apoiar. Quando a pessoa ela investe, é porque ela realmente acredita que é informação, que é a motivação, que é a inspiração e acredita no nosso trabalho. Então é acreditar que as mulheres podem sim crescer, se desenvolver através do conhecimento. E o que a gente está trazendo aqui é conhecimento. Conhecimento é libertação, né? Então eu quero agradecer aqui a nossa ótima opção, sempre a melhor opção de Macaé, os melhores óculos, os mais lindos que você precisa, tanto de grau como de sol. Lá você tem o melhor atendimento, um time treinado por mim, então tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. E também, lá você vai encontrar o visagismo de óculos, que é uma inovação. Então lá, ótima opção, eles estão te esperando com o maior carinho para te receber. E também quero falar de uma loja queridinha, muito especial, que também é nossa apoiadora aqui. Uma mulher de sucesso que investe em mulheres, que é a Liz Story. Na Liz Story, como eu gosto de dizer, você entra lá e sai pronta para o seu sucesso. Lá tem sapato, bolsa, roupa, acessório, tem tudo que uma mulher precisa para sua imagem de sucesso. Então, Liz Story é a sua melhor escolha. E vambora voltar aqui, enquanto as meninas estão degustando. Mas inclusive, quero aproveitar esse gancho das óticas opção, agradecer a todo mundo da equipe, né? Todos os envolvidos, porque são parceiros do Galerinha, contribuem aí para minha jornada. E a gente tem esse privilégio de carregá-los conosco, de usufruir das melhores lentes. E é isso, só agradecer as óticas opção pela oportunidade da gente somar forças, né? Tá tudo conectado, né? Uma empresa que, olha aí, valoriza a mulher no esporte também, gente. Eu tenho muito orgulho das marcas que elas se conectam com a gente, porque são marcas que fazem a diferença, verdadeiramente. E eu quero agora falar sobre algo que eu acho que muitas mulheres passam por isso e é algo, um desafio, né? Como a parte emocional influencia no processo de emagrecimento na vida das pessoas. Eu não vou falar das mulheres, mas no geral, na vida das pessoas. E o que vocês diriam hoje para essas pessoas que estão nos ouvindo, que elas poderiam usar ou fazer, ou alguma coisa, uma luz no fim do túnel, gente, para que a gente consiga controlar mais essa compulsão alimentar, essa ansiedade, né? E como que é essa parte emocional aí para esses processos? Vamos lá, doutora Giane. Então, hoje a parte emocional, ela acaba contribuindo muito pro ganho de peso, porque muitas das vezes aí eu falo por mim, que também já passei pelo processo aí de sobrepeso, porque você acaba descontando literalmente a sua ansiedade, seu estresse na comida, literalmente. Então, você leva, né, todos os seus processos de estresse do dia a dia, da rotina pesada, da rotina puxada, principalmente pra mulher hoje, né, a mulher que hoje é 1001 tarefas, eu costumo falar. Né, Thalita aí pode falar também, porque é mãe, né, eu não sou mãe ainda. Tá aqui, ó, só no aperitivo do Raul. Ali comendo, tá vendo? Gente. É sobre isso. Então, assim, ela é mãe, né, esposa, trabalha fora, então, assim, tem aquele momento de chegar em casa, você já tá exausta, e aí não tem muito tempo, não tem, às vezes, uma organização diária, então, logicamente, a comida vai virar válvula de escape. É o prazer que você vai ter no seu dia, né, a alimentação ali. E aí, muita da gente vai pro fast food, né, o que é mais fácil, prático, o que a gente gosta, né, o que é saboroso pro paladar também, né. Então, isso daí acaba levando para a comida também, essa questão, né? O dia exaustivo de trabalho, você trabalhar muito durante o dia. Então, chega no final do dia, você já tá cansado. Você vai querer... Cara, isso é muito interessante. Vou ter que interromper. Porque eu me pego muito vivenciando isso, né? Eu não sei se vocês vivem, né, gente? Sim. Mas como que a comida, ela dá esse prazer, essa saciedade no nosso emocional. Quando você senta e você come aquilo, ai, meu Deus, assim... Que loucura. Então, é uma guerra muito grande que a gente vive dentro da gente, entre fazer o que é bom
Por isso que eu falo que é muito sobre a questão da mentalidade. A comida, ela ativa dopamina, né, no seu cérebro. Libera dopamina, né? Que é o quê? O hormônio do prazer, do bem-estar, da felicidade. Literalmente só prazer. Só prazer, exatamente. Você come chocolate, o que você sente? O prazer, já liberou dopamina, né? Então, é muito sobre mentalidade. Então, assim, um dos caminhos, né, que eu tenho dentro do meu processo de emagrecimento com as mulheres aí, é ajudar elas com as formulações que eu prescrevo dentro do processo. Que ajuda o quê? Na questão aí de reduzir, né, a compulsividade por comida, ajuda a controlar a ansiedade, diminui a fome ao longo do dia a dia também. Então, as formulações é um caminho que ajuda essa, além da mudança toda de mentalidade também. Mas é o mais importante, no caso, né? Então, você atua... Fala um pouquinho pra gente como que você atua lá no seu consultório. Pra mulher que hoje tá aqui te assistindo e que ela tá precisando desse suporte, não só de ir lá, né, da consulta. O que você traz pra essa mulher na questão, quando você fala o método mindset, essa mudança? O que você traz? Conta pra gente. Então, é muito sobre as consultas, né? Ali, de fazer a consulta, de avaliar a mulher, avaliar a rotina dela também. Ninguém é igual a ninguém, você tem sua particularidade, outra pessoa vai ter a particularidade dela. Então, sua rotina é uma, a rotina da outra pessoa é outra. Então, sua rotina é uma, a minha é outra. Então, é fazer um processo, né, que encaixe também dentro da sua rotina, uma alimentação que se encaixe para você também dentro do seu processo. Então, assim, hoje também eu conto com uma equipe, que na minha equipe tem nutricionista, que vai para montar a alimentação, o plano alimentar, e tem também todo um processo de acompanhamento. Não adianta eu te entregar apenas uma alimentação lá e você seguir sozinha. Se ao longo desses 30 dias você não tiver acompanhamento, você vai desfocar, você vai parar, você não vai fazer, você vai desistir. É aí que você vai atuando na mentalidade. Exatamente. É sobre o quê? Sobre escolhas. Eu costumo falar com os meus pacientes o quê? Não é você se privar de tudo. É sobre você fazer as melhores escolhas no momento. E ali você conseguir o quê? Isso é forte, hein? Fala de novo isso aí. É sobre escolhas. Se você não soubesse escolher o que você quer naquele momento ali, você não consegue alcançar seus objetivos. Todos nós temos objetivos. E aqui eu não tô falando sobre privação. Eu não posso comer mais uma pizza, não posso comer mais um hambúrguer. Não, não é sobre isso. É sobre escolhas do momento. Do momento. Então, não é sobre o abdicar sempre, como a gente, né? Exatamente. Que tem pessoas que vão viver isso, como a Ana vive mais, né? Essa porcentagem do tempo. Sim. Mas você diz assim, no dia, naquele momento, o que é mais inteligente aqui? A quantidade. Exatamente. Porque tem pessoas dentro do meu método que as pessoas se permitem comer um chocolate, se permitem comer uma pizza, um hambúrguer. Mas tudo é tudo direcionado. E tudo é sobre escolhas que eu falo. É só você fazer a escolha. Tipo, eu tenho um hábito também. Às vezes, quando eu saio, quando eu viajo, eu me permito comer as coisas que eu quero no local. Mas é sobre escolhas. Se eu quero comer uma determinada alimentação à noite, durante o dia eu vou me policiar em algumas outras. Não vou, né? Chutar o balde o dia todo, sair né? chutando o resto do mês, da semana, toda... Exatamente. E o bacana desse acompanhamento também, que eu vejo, é que nem todo mundo tem uma disciplina própria. Vou dar um exemplo meu. Sim. Hoje eu sou uma atleta e eu preciso ter uma disciplina e que eu também já tenho essa facilidade porque eu já vivo isso. Mas hoje você pega aí diversos pacientes, né, que te procuram, diversas pessoas, aquela pessoa, ela não tem só a dificuldade com a comida. Sim. Ela tem a dificuldade num todo de conseguir dar esse passo. Então, sim, a importância de ter não só ali receitas ou remédios, o que seja que as pessoas hoje em dia ficam procurando esses milagres em qualquer coisa, não é sobre isso. É sobre você ter um acompanhamento de fato daquilo que vai te direcionar a ter uma busca por aquele propósito que você ainda não tem. Sim, exatamente. Assim, se eu estiver fugindo muito, mas eu acredito que eu vejo muito isso, às vezes com alguns alunos e tal, que eles se esforçam, eles estão se esforçando. Mas se não tiver ali a sua motivação, a tua parceria ali, sim, não é da pessoa. Cada pessoa tem um estímulo, como eu disse, mas tem pessoas que precisam muito desse acompanhamento. Então, assim, por isso que é importante todo esse olhar, todo esse cuidado, não só receituários né, que a gente vê hoje em dia, mas sim, se importar com como é que tá sendo, né, acredito que Jane viva isso, então essa é a importância, deixar isso claro, cada pessoa precisa de ter um olhar, e é isso que eu acredito que ela carrega aí, né. E Ana, você na parte de atividade física, de personal, você vê também isso na questão da mentalidade para
a pessoa ali que deseja emagrecer? Como isso influencia? Com certeza, O que você diria para essas pessoas? a gente passa a ser muito mais que um personal, né? E aí, como que eu trouxe esse tema? Literalmente posso dizer, porque ela é minha, tô um pouquinho desgarrada, mas, gente, tá, ela já foi me buscar na minha casa. Exato, é sobre você isso. precisa de motivação. Não tem, eu vou ir agora. Tô passando, gente, não acredito. Porque muitas das vezes a gente tenta... Eu sei porque eu também, às vezes, luto com a minha própria mente, mas eu não tenho uma escolha. Mas se você tiver uma brechazinha para ter uma escolha, você vai sempre escolher fugir daquilo que vai te levar para um desconforto. Então, quem não vive essa realidade, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito normal. Choveu, esfriou, ninguém vai. Exato. Choveu, esfriou, eu vou. Por quê? Não tenho escolha. Tem que escolher o seu desconforto, né? Menos um dia de treino, menos um dia de performance, menos um dia longe do meu sonho, menos um dia longe do meu propósito. Então, se a gente não muda a nossa mentalidade, qualquer diferença de um atleta para a pessoa que não é justamente a mentalidade. Porque somos iguais, seres humanos iguais, órgãos iguais, tudo igual. Todo mundo é capaz de realizar e chegar onde quer chegar. Então, para os meus alunos, e eu costumo dizer para todo mundo que está ao meu redor, é sobre isso. É sobre olhar aquele aluno e ver qual que é a rotina dele, qual a necessidade dele, o esforço que ele está ali, ele chega exausto naquela aula, e se eu não coloco ali para entender a necessidade dele naquele momento, tem aluno, um casal que treina meio-dia, tem filho, sai de empresa, muda de roupa na academia. E se eu não tenho esse olhar de tentar ir além do que só uma aula, eu não vou construir neles a vontade de estar ali de novo, e de novo, e de novo. Então, assim, é muito mais do que só uma atividade, eu costumo dizer, é muito além de atividade física, é muito mais do que isso, é saúde, bem-estar como um todo, é fazer a pessoa ter gosto, ter prazer de fazer aquilo no desprazer, entende? Uau, gente, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas ela já até falou tudo aqui. Acho que é mais sobre disciplina também, né? É disciplina, porque assim, a motivação você não vai ter todo dia. Sim, exato. Você não acorda motivado todos os dias. Não. Sabe que eu ouvi uma coisa muito legal do Joel, e ele falou um dia assim, todo mundo tem disciplina. Pô, todo mundo tem disciplina. Você não tem disciplina pra ser indisciplinado? Você não tem disciplina para não fazer o que tem que fazer? Você não tem disciplina para fazer o que você gosta de fazer? Para comer isso, para fazer aquilo? Então, todo mundo tem disciplina. Sim. Mas, na verdade, a gente acaba querendo usar essa disciplina, muitas vezes, só para algumas coisas, né? Exatamente. Então, só na que verdade, que é todos nós temos disciplina. A gente só precisa usar mais, né? Desenvolvê-la mais para usar aonde a gente não quer. Que é o desconforto. E aí... entra outra frase, né? Nós somos adultos e precisamos fazer aquilo que a gente não quer. É difícil, galera. Eu sei que você tá aí pensando igual a mim. Meu Deus, eu quero, mas eu não vou, não consigo. Eu também passo por isso. Eu tive um processo que a Ana me acompanhou. No ano passado, eu eliminei 16 quilos. Foi uma coisa, assim, gigante, né? Eu tava muito bem. E aí, eu tive um problema e eu tive que parar de treinar. E, assim, isso afetou muito a minha mente. Porque eu tinha me descoberto, eu tava muito gordinha, tava cheia de problema. Saúde, autoestima, parará. E aí, quando eu cheguei nesse ápice, assim, que foi em 3 meses, foi bem rápido até, e assim, fazendo tudo bonitinho, né? Atividade física, alimentação bacana, fazendo as coisas que eu gosto também, sem tomar nada. E aí eu tava muito feliz, mega feliz. E aí, de repente, eu tive um problema, tive que parar de treinar, porque me deu um esporão, uma fascite plantar. Falei, gente, se você não faz, você faz, o negócio aparece. Isso, E aí aquilo mexeu muito com o meu emocional. Porque eu tava muito viciada naquilo, eu tava correndo, já tinha feito prova de 10, eu tava no cross, eu tava muito feliz. E aquilo, assim, né? Sim. Reverberou, me apaixonei. Então, quando eu tive que parar, aquilo mexeu muito comigo. Então, o que eu poderia fazer, eu não quis fazer. E aí, muito rápido, a gente, quando você se vê, fala, caraca, já engordei 5 quilos, já engordei 8. Por quê? Rápido. A gente acaba trocando, né? Então, eu tô ainda passando por esse processo do pé, que ainda falo pra vocês que pra mim é desafiador. Até eu fui fazer agora o fortalecimento, porque a Camille, maravilhosa, da Ser Mais, ela falou pra mim, amiga, sinto te dizer, mas pra você voltar a fazer o que você gosta, você vai ter que passar por isso que você não gosta. Então, para de adiar e toma a sua decisão. É isso. Tenho esse dia, esse horário, e é isso. Então, nós precisamos tomar essas decisões. Então, eu me comprometi, falei, não, então eu vou me comprometer com ela, eu vou lá.
Porque eu gosto de coisa agitada, eu gosto de energia. Então, pra mim, mexeu muito comigo. E aí eu vi quantas vezes a nossa mente, você acha que tá com a mente forte e de repente, então assim, você também às vezes tá passando por algum processo e aí vem a correria do dia a dia que Jane falou, Sim. é filho, é marido, é trabalho, eu tô numa intensidade muito grande de trabalho. Então vai misturando tudo. Mas eu sinto, assim, muito a diferença da falta da atividade física na minha energia, em como eu me sinto, no sono, tudo isso, e da alimentação também, porque acaba a gente vai comendo mais ou menos, né? Você acaba não se alimentando do jeito que deve se alimentar. Isso tudo aí de novo, é uma grande junção e não tem uma fórmula mágica. Todos nós passamos pelas mesmas coisas, é isso que a gente está discutindo aqui. É mais sobre a gente ter o nosso propósito ali, o que a gente quer. E tá tudo bem, é o equilíbrio, às vezes eu tenho pegado pessoas assim, que nunca fizeram atividade física, eu fico apavorada, eu acho que isso não existe, mas existe. Uhum. E eu fico assim, pasma. Existe muito. E não às é vezes pouco, eu não é pego, muito. junto um grupo assim, quando eu tô dando aula mais coletiva, eu falo assim, posso usar a sua experiência, que eu gosto muito de trazer essas experiências, né, que faz muita diferença, porque eu costumo dizer que se não vai de um jeito, de alguma forma tem que tocar alguém. Então, assim, acho que histórias tocam muito as pessoas. Sim. E eu pedi uma vez licença, a pessoa falou assim, posso dividir a sua história? E trouxe o grupo assim, falei assim, pessoal, vocês acham que tá muito longe de alguém que nunca fez atividade física? O pessoal, temos aqui, ó, fulano de tal. E eu falei, fiquei tão impactada com aquilo ali. Gente, uma pessoa já com 60 e poucos anos nunca fez atividade física. Então, entende a realidade do contexto daquela pessoa que não era importante, porque para ele... E às vezes a pessoa tem uma vida assim, tô bem, não tô doente, não tenho nada, tenho um peso bacana. Exato. Igual eu tenho amigas que são amigas, não, mentira. Tem uma amiga que ela é magrinha e ela tava pré-diabética e acendeu um alarme. E eu fiquei pensando, falei, gente, como a pessoa mal come? Por que ela tá pré-diabética? Mas isso tudo interfere, né? A atividade física, às vezes... Emocional também. E hoje em dia, né, a gente pode ver as pessoas estão cada vez mais doentes mentalmente. Sim, muito. As doenças emocionais estão vindo com toda a força. E assim, isso tem trazido pra gente que é da área, enfim, para que pré-diabetes poderia dar por emocional também. Diversas que situações. Interessante, que informação bacana para as pessoas saberem, porque eu não sabia. Então, aí pode mudar? Se a pessoa melhora e tal, pode mudar, sim. então. Porque tá relacionado à parte emocional, né? Se a pessoa se estressa muito, tem muitos altos e baixos. É o pico. Dá o pico, né, da glicose também. E hoje tudo tá em função disso. E meu pai é um que eu uso sempre como exemplo. Ele também é dessa área, né? Ele é psicólogo, enfim. E ele sempre procura matérias pra me mandar assim, atletas... aí me manda lá no WhatsApp. Você viu? Eu falei, o quê, pai? Atletas sofrem transtornos emocionais e param suas trajetórias. Não tô entendendo, pai. Isso é um apoio, é um desapoio. Ele sempre busca, né, no método dele, muita né? pressão, né? Porque a gente vive uma forma muito exaustiva do ápice. Radical. E a gente não tem esse renovo, é pouco descanso, é correria, rotina, é trabalho junto, que a gente é atleta amador. Precisa trabalhar, precisa se sustentar de alguma forma, e aí ele sempre manda, você viu, tal. E a última ele mandou, atleta profissional de não sei o que lá, de natação, será que era, sofre, para sua trajetória por saúde mental. Travou. Porque é a exaustão que você falou e também os problemas da vida, né? Então, às vezes a pessoa não dá conta e também, às vezes, tem que parar. Então, se a gente também não pode, hoje em dia, a Jane tá aqui, a gente divide essa experiência. Não só hoje a gente cuida de uma coisa específica. Hoje ela não cuida só dessa parte ali do entendimento, enfim, da dieta e tal. A gente cuida além. Porque se a gente não consegue transmitir para as pessoas ali as nossas experiências, a gente volta lá no início da nossa conversa, da experiência do vestido, não vai entrar e não vai fazer sentido nenhum, porque tá na cabeça, tá na mente. E isso é em todas as áreas, né? Eu trabalho com muitas mulheres e trago muito isso, né? Eu gosto sempre de falar, até com as pessoas que são meus parceiros, que eu trabalho, que faço algum tipo de divulgação, eu gosto de falar daquilo que eu conheço.
Sim. Que eu sei a minha experiência, que eu falei, pô, vai lá, que eu sei que é bom e que vai dar certo, pode comprar, ou pode fazer. Então, eu acho que isso tudo na vida, a gente passar a nossa experiência traz total credibilidade. E a pessoa, claro que ela vai confiar, porque você viveu e você sabe quando ela falar pra você, tá difícil, não tô conseguindo. Sim, Né? sim. Porque é uma pessoa. Até porque, assim, as pessoas, né, que chegam até a gente, né, seja comigo, com a Ana Lídia também, acredito que ela deve viver isso muito. A pessoa que chega pra mim querendo emagrecer, a motivação dela tá no chão. A autoestima dela tá no chão. Exatamente. Então, você acha que ela vai chegar sorridente pra você? Vai. Você acha que por dentro dela tá o quê? Um caco, Um lixo. Caco, destruído. Então, se você não tem... Cara, e a imagem Exato. é foda, tá? A gente com a nossa imagem. Sim. Porque a gente se cobra muito, porque os outros estão pensando, porque os outros tá vendo, por causa da roupa que não cabe. E é muito sofrido, porque o tempo todo a gente tá naquela guerra, né? Então, se você não chegar lá e você não acolher... Exatamente. Então, se eu não acolho, se eu não entendo o paciente, se eu não converso com ele. E ao longo do processo também, se eu não procuro entender, se eu não procuro ali ter a questão ali, um pouco ali de compaixão, que eu costumo falar pela pessoa, olhar, pelo ser humano, É que eu lógico. falo, né? De tipo, aconteceu alguma coisa, ele saiu do foco e por algum motivo ele não tá voltando. Sim. Então, se você não para poder ouvir, analisar o paciente, e eu costumo falar que eu sou muito de ouvir, né, a pessoa. Porque, cara, se você não para poder ouvir o outro ser humano, não dá, não tem como. Então, é muito mais sobre ouvir o que a pessoa tá passando, né, qual o problema que às vezes quando te você ouvir, você já desestruturou. vai Sim. dar um estalo, a pessoa Sim, já alivia exatamente. essa pressão. Exatamente. Então, às vezes, assim, o fato de eu conversar ali, sei lá, 10 minutos, às vezes, com uma pessoa que saiu do foco, ela volta de novo. Gente, é muito poderosa a conversa. Nossa, eu fiquei até reflexiva com isso, porque é um assunto que a gente trata muito além de estética. Sim. É de saúde, é de Sim. sentimento. Isso que a Giane falou, né? A pessoa, ela chega com a autoestima no chão. Sim. Né? E aí, o que eu falei, eu passei por isso. Você tá bem e daqui a pouco, você fala, não é isso. Tô no lugar errado. Mas às vezes você não tá com força pra voltar lá e fazer. E aí você fica, né? Então, é uma realidade de milhares, né? De pessoas e principalmente mulher. Bom seria, né, se todo mundo conseguisse se aceitar, né, assim, entender o seu processo e ser bem resolvido com isso. Eu acho que o grande ponto é que as pessoas buscam, às vezes, muitas situações para se preencher e acabam que a maioria usando o corpo como esse refúgio, entendeu? Sim. E aí a gente fica muito agressivo com a gente mesmo, sabe? Eu conheço pessoas próximo que não vai à praia porque se sente feia. E muitas das vezes, eu fico até arrepiada, sabe por quê? Porque, caramba, não é sobre isso. O seu corpo, você tem potencial de mudar, de transformar, com você vai conseguir. Mas você deixar de ser De viver, feliz, né? de se incluir. E aí entra diversos fatores. Aí exclusão, depressão, aí vai te puxando Sim. só pro buraco. E que na maioria das vezes, me corrija se eu estiver errado, tá na nossa mente. Porque, às vezes, tipo assim, você tá ali na praia, tá num lugar, você nem tá olhando, tem um monte de gente gordinha, tem um monte de gente sarada, tem um monte... Você não tá focado Mas aí naquilo. é com a pessoa não se sente Exato. bem. Mas aí a Sente. mente da gente que fica o tempo todo ali, tipo, acusando, né? Mas a pessoa não se sente Não se bem. sente. Não se sente bem de botar um biquíni na praia, não se sente E bem sabe de o que estar é pior? no meio das outras pessoas, Exato. né? Que aí você consegue enxergar, porque eu tenho pessoas próximas que eu posso estar dizendo isso, que vão fazer o que tem que ser feito pelo corpo e ainda não vão estar satisfeitas. E esse é o ponto. Porque não é sobre o corpo está sendo penalizado por uma outra questão que aí a gente está trazendo aqui também, que é a mente, a saúde, Saúde mental. Então, assim, a construção de um corpo perfeito é muito além a estrutura corporal. Giane, é um entende? mindset Sim. mesmo. isso. É um Sim. mindset de sucesso. Sim. Que a Isso gente aí. tem que construir pra mulherada. Você constrói o mindset aí na parte da saúde, Ana Lídia na parte Sim. da atividade física. E eu vou ajudar vocês a vender mais, a ter um Nossa. negócio de sucesso. Aqui tem um time, tá? Eu já tô com elas também, que elas já isso. vão me ajudar. Com certeza. Mas eu quero falar agora de 2 patrocinadores também que estão com a gente aqui. Que esses patrocinadores, eles são da parte de construção. O Ney Gesso, que tem 20 anos já no mercado, é uma empresa aí familiar, uma empresa de muita qualidade, que temos lá a Mila pronta para te atender com o maior carinho, para realizar o seu sonho na sua casa, no seu escritório, onde você quiser.
Beijão pra Mila aí, que é minha aluna também. Mila, aluna de Ana. Então, a gente tem lá essa empresa que tá te esperando para te atender da melhor forma e colocar o seu gesso aí para você realizar aquele sonho na sua casa, no seu escritório, no seu estabelecimento. Então, Ney Gesso é uma empresa que investe nas mulheres, que acredita. Temos também a Lagos Macaense Construção Offshore, da Pri, empresa familiar também, uma família linda, que tá lá te esperando para te atender tanto na parte offshore quanto na parte de construção. Então, se você precisa aí de material de construção, procura a Lagos Macaense, empresa que valoriza a mulher e investe. Vamos embora, que eu tenho uma outra pergunta importante para vocês. Aproveitar que o diretor ainda não mandou pra gente ali o tempo. Então, vamos aproveitar. Quais são os erros mais comuns que as mulheres elas acabam cometendo e não conseguem ter um resultado a longo prazo de constância, né? Manter ali esse resultado. Bom, eu não sei da Annalise, mas na minha opinião, é que as pessoas querem emagrecer para um evento, para um fato, né? E aí, sobre emagrecimento, quando eu falo, né? Não é emagrecimento pro evento. Tudo bem, você quer emagrecer porque você tem um casamento daqui 2 meses. Igual você na formatura. Ok. Tá, mas eu preciso criar o hábito para poder manter isso. E eu só consigo manter esse resultado quando eu modifico o meu hábito. É criação de novo hábito. Se eu tô com um hábito ruim, pensa comigo. Se tudo que você faz de forma repetidamente todos os dias vira um hábito. Então, se eu tô comendo errado todos os dias, vai virar um hábito. Agora, se eu quero mudar esse hábito, eu vou ter que fazer melhor. Então, é criar um novo hábito de fato aí. Por isso que muitas pessoas, às vezes, não conseguem manter o resultado dela a longo prazo. Ah, emagreci, depois eu volto a engordar de novo. Tá, mas você manteve o seu mesmo hábito? Você estava lá no processo de emagrecimento? Não manteve. Então, é muito mais sobre criar um novo hábito mesmo. Por isso que eu falo sobre mentalidade, porque quando você muda sua mentalidade, você começa a enxergar a comida diferente. Fala mais. Fala mais sobre isso. Porque quando você muda sua mentalidade, você enxerga a comida de forma diferente. Não é ela que vai ser tudo dentro ali do seu processo, né? Não é ela que é tudo pra você no coisa. Você escolhe, por isso que eu falo que é sobre escolhas. Né? No caso aí. Então, é mudança de hábito, é criação de um novo hábito. Só que pra gente poder entender hoje, né, de forma cientificamente falando um pouco, hoje pro seu cérebro criar um novo hábito, ele leva aproximadamente 21 dias. Pra criar um novo hábito. Mas pra ele se aprimorar é cerca de 3 a 6 meses. Pra ele virar, de fato mesmo, um hábito dentro da sua rotina. Uma mudança, né? Uma mudança. E aí as pessoas acham que um dia pro outro... Exatamente. É sobre o que a gente passa muito. Vou dar um exemplo, puxando pro meu lado, e vocês vão entender, Jane também. A pessoa chega pra treinar e quer fazer o quê? Levantar quantos quilos? Um montão. Isso é o melhor exemplo pra gente construir em desenho, em formato ilustrativo, que a Giane acabou de dizer. A criação do hábito, se ela já existisse tão fácil na nossa vida, todo mundo estaria aí, nem precisava da gente, né? Então, como que você constrói força? Ali, repetindo os movimentos, fazendo força. No meus treinos eu sempre falo isso. Corpo forte. Cabeça forte, corpo duro. Não tem jeito, você tem que ter paciência, você tem que ter constância, você tem que ter persistência, você tem que ter oscilações para você brigar com você mesmo. O hábito é igual quando você está construindo força. Não adianta, senão você vai quebrar, você vai se lesionar, você vai se frustrar. E eu costumo dizer assim, eu criei um desafio lá da corrida de corra 5 km 8 semanas. A gente vai voltar com isso mais forte, mas existe isso porque as pessoas acham que, vou correr, tenho um tênis, vou correr de qualquer jeito. Não corre, se frustra e acha que não é para a vida. Então, assim como a corrida, assim como qualquer outra atividade, você precisa entender que existem hábitos, existem etapas do processo que você tem que ter paciência para que você construa aquilo ali. E uma vez feito, aí é só alegria. Só alegria. Que aí você vai performando e você pode ter oscilações sim, você pode ter, mas você já tem o caminho a seguir ali. Então, fica mais fácil. Né? Exato. Então, mulheres, hábito, constância, mudança de mente e continuar no hábito para ter resultados efetivos. É isso. E o que eu queria falar para você, Ana, por exemplo, eu contei um pouquinho do que eu passei.
E às vezes a gente erra muito também nessa coisa, igual você falou, vou correr e e no alvoroço, vou correr, vou fazer crossfit, e não fortalece, não tem essa noção. E até eu ouvi, né, de Camille falou pra mim, cara, você fez muito impacto, você só não quebrou o pé do jeito que você tá fraco. Porque eu não sei, porque lembra que eu até te contei, virei o pé assim, eu tava virando o pé de madura. Eu não, gente, deve ser olho gordo, tá acontecendo alguma coisa, eu tô caindo na rua, virando o pé. E aí aconteceu várias vezes depois disso, de que eu parei e tal. E aí ela foi me explicar isso lá no Pilates dela, que isso também é porque tá fraco. Então ela falou, você pode até quebrar mesmo, porque vira, não tem sustentação. Olha, eu amo esse tema, eu sou apaixonada por falar nisso. Porque... Gente, é importante trazer isso. E a gente tá numa fase que a maioria das pessoas estão nessa vibe. E qual que é a fase que a gente tá vivendo, Giane acompanha lá no consultório? Tudo é imediato, imediatismo, né? O tempo todo. Aí chega lá, doutora, eu quero pra amanhã. Pro vestido que eu tenho que usar amanhã. Barriga trincada. Minha filha que fala, eu não aguento essa pelanca que não sai. Fala, minha filha, tem um ano que eu tô treinando e a pelanca não sai. Eu falei, mas tem alimentação? É isso. Tem o processo? É isso. Eu sou apaixonada por falar nisso, porque aí quando a pessoa chega numa situação e fala isso pra mim, eu só fico sorrindo assim, ó. A pessoa fala assim, o que foi? Sabe que seu abdômen é trincado? Mas não é isso não, porque não é sobre isso. Não tem lógica. É sobre que, e aí? O que você tá fazendo? Assim, você tá achando que você vai, de um dia pro outro, ter um abdômen trincado? Aí vai lá na internet, aqueles programas, trinca a barriga em tal dia. O povo acredita. Vai, então, e bora vender, tá? Beleza, Bora tá vender. dando certo o programa. Alguém tá dando certo. certo. Mas assim, o que você tá construindo ali, sabe? Então, o nosso corpo, de novo, nossos hábitos, eles precisam ser conquistados diariamente. Vou te dar um exemplo de novo da minha realidade. Eu me tornei triatleta, não foi de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro. Eu precisei entender tudo, eu precisei fazer, eu precisei evoluir. Até hoje eu continuo em constante evolução, mas é uma evolução que já está no nível e vai só subindo, porque a tendência é a gente melhorando. Sim. Mas, caramba, eu não comecei sendo bicampeão brasileiro de triatlo. Quantos treinos já fez, Você também lesionou, né, amiga? Você também sempre falava pra mim, eu passei por isso, calma, paciência no processo. Porque o nosso corpo, ele tá, se a gente for entrar na parte assim, né, científica da parada e tal, a gente vai perceber que temos lá estruturas, nascemos, desenvolvemos, crescemos, viramos adulto. E aí simplesmente você virou adulto ali, o seu corpo, o que você fez ainda ali pra parte interna dele se fortalecer? A gente até então nunca não fez nada, mas a gente cresceu, né? A gente se formou lá, tá bonitinho, somos adultos. Mas e lá dentro? Eu costumo dizer, sempre falo, vocês foram minhas alunas, sabe como é que eu funciono. O nosso trabalho é de dentro para fora. Eu não tô preocupada com a quantidade de carga que você vai botar para cima, não. Eu tô preocupada com o que você tá ganhando de dentro para fora. O resultado de carga é um outro trabalho que a gente vai construir com o seu objetivo. Que é para outra coisa, mas que era de dentro para fora, porque senão você vai fazer uma corrida... Não vai ter força seu corpo para sustentar. Você vai pular uma caixa, vai quebrar. A culpa é do crossfit, a culpa é da corrida, a culpa é do não sei o que. Aí vem um monte de lenga que a gente tem que ficar ouvindo como profissional. E a gente fala assim. Sabe que não é verdade. E aí entra a experiência que é importante viver como atleta. Fala assim, eu vivo isso. Vivi isso constantemente. Você sabe o que eu tenho que fazer para não quebrar? Eu tenho que fazer fortalecimento. É a minha quarta modalidade. E sabe qual que é o meu fortalecimento? É com carga zero. Porque eu não posso ganhar massa, não posso ficar grandona aqui na CrossFit, tem que ficar fina. Então, eu tenho que fazer fortalecimento. Como? Com o peso do meu corpo. É só isso que você precisa. Então, assim, abrir o entendimento, e eu sempre busco conversar muito sobre isso. Vocês conhecem meu trabalho, sabem que eu trabalho quase com carga zero. Trabalhos livres. E mantém, né? E mostro para vocês a importância que a gente tem. Não é se preocupar, de novo, não é se preocupar com o peso, não é se preocupar com o que está escrito ali, é se preocupar com de dentro para fora, que a gente está construindo de dentro para fora para sustentar aqui. Ótimo. Isso aí é Giane também segue essa linha, né? Pelo que eu acompanho, porque ela é mulher disciplinada, também madruga na academia, tá lá naquela escada. É o horário que ela quer, esse aí que eu preciso desse horário que quer, não tem, né? Exatamente. E eu admiro também o foco. Eu vejo lá, como diz a nossa mentora, né? Gente, quando eu acordo, ela já foi, já voltou, já tá trabalhando, já tá vendendo, já tá fazendo tudo. Isso. Mas hoje, atividade física, né? Eu utilizo hoje duas questões. Eu costumo falar que, na verdade, para mim, são meus motivacionais, né? De ir pra academia.
Por mais que eu fui dormir, sei lá, 11 horas, meia-noite, por conta do trabalho e estudando, enfim. Mas eu tenho a minha obrigação de levantar às 5h30 e ir pra academia. Por quê? Porque eu só vou ter performance no dia se eu for treinar. Primeiro ponto. É o que a gente falou. É a minha performance ali. Cara, se eu não levantar, me vencer minha mente aquele dia, minha performance tá zero. É verdade. Se você não vencer, você... Por que você para pra cama... pensar que a gente, a primeira coisa que a gente quer tirar quando a gente dorme tarde, é atividade física. Atividade física. Ué, tira outra coisa, tira o seu trabalho. É, Ué, aí você fala assim, Não vai por que tirar. você tem que tirar a atividade física? Aquele momento que você tem pra você. Coitado, é o prejudicado. Mas eu Sim. acho que, na verdade, a gente acaba, muito, assim, diante da minha realidade que eu vejo, assim, é da maioria das mulheres, as que têm filho, essa Sim, coisa, sim. ela acaba tirando o que é dela mesmo, o tempo dela, pra fazer outras coisas. Então, Sim. aí tira atividade, aí tira, às vezes, quando eu faço massagem, às vezes as pessoas perguntavam, não, você faz massagem toda semana? Que eu parei no momento, mas Sim. fazia. Eu, sim, mas nossa, tipo, mas, gente... É um momento Momento meu, seu, né? então não é normal para as pessoas, né? Então o normal é tirar esses momentos e deixar o trabalho, e deixar a correria. Sim. E eu falo que assim, além de ter como performance, pra mim é o momento que eu tenho pra mim, no momento ali. Sim. É onde eu tô você. inteiramente, né, na questão presente ali no processo. Tipo assim, agora o momento é meu. Fazer pra mim. Tô sempre 100% falo isso. presente. Eu falo Porque, assim, cara, não tem como, eu costumo falar, né? Eu costumo falar que com alguns pacientes me treinam. Não tem como você fazer um treino, colocar carga, fazer esforço, contar a quantidade e pensar em problema. Não dá. Eu falo que, ó, Então você esquece esquece tudo o lá problema. fora. Eu falo, Vai esquece viver tudo vai lá viver fora. você. Não dá Foca pra aqui fazer, né? agora, porque senão você não vai conseguir fazer nem lá, nem cá. Então isso esquece aí. tudo, é o seu momento. Aí eu falo assim, ó, depois quando acabar aqui, você vai ter um monte de coisa chata pra fazer. E até, hoje a gente vê até as pessoas se desconectarem do celular, né? Quando eu treino com a Ana, a gente não pega o telefone. Eu Sim. pego o telefone, Ela guardo que na minha filma pochete. depois, ela que resolve o nosso Eu falo problema. assim, ó, é urgente, precisar, lógico, não é nenhum, né? Sim. Mas fora isso, a gente vê as pessoas na academia, tipo, bombando. E aí Sim. você não vive nem esse momento também, né? Ai, gente, a gente tá chegando ao Ah! final. É muito assunto, muita coisa boa. Esse tema aí. Mas antes, eu queria só fazer uma pergunta pra vocês aqui bacana, assim. Qual o maior mito que vocês já ouviram sobre emagrecimento, sobre atividade física, que vocês gostariam hoje de dizer que é mentira pra mulherada? Ixi, Conta pra gente, o que vocês Tem já tantos? ouviram? Tem tantos, mas escolhe um, Giane, escolhe um, Ana, dentro da área de vocês e traz pra gente esse mito e desmente ele aqui pra gente. Eita. Vai. Vai. Então, um que eu ouço bastante, né, dentro do consultório, eu costumo falar. até sei qual Que eu é. costumo falar e eu acabo desmascarando lá dentro mesmo, né? Eu costumo falar, né? Eu falo assim, você já chegou falando isso, até o final você vai chegar com uma ideia diferente, que é o metabolismo lento. Gente, eu ouço tanto isso porque eu também já... Seu metabolismo é lento. por Seu isso. metabolismo é lento, por isso você não emagrece. Tireoide. Tireoide, entendeu? Não tem Então, nada isso disso. É mentira. Claro, é lógico, dependendo se a pessoa Interfere tiver alguma coisa. alguma, né, patologia, um hipotireoidismo, tiver algum problema de saúde que interfira nisso, ok. Mas, cara, se você não tem nenhum problema de saúde aí e tudo mais, seus exames estão legais, né? A gente costuma fazer bioimpedância lá dentro com o paciente e ali a gente comprova, né? Eu mostro quantas calorias o paciente gasta de forma que é o metabolismo basal para manter a Sim. pessoa, os órgãos funcionando e tudo mais. Então, às vezes, assim, não é sobre o metabolismo, é muito Quantas mais além. pessoas hoje... Só que é muito mais Não é fácil mais eu desculpa. falar. Só que é muito mais fácil eu falar. Eu não emagreço porque meu metabolismo é lento. Gente, mas eu ouço muito isso. Então, Até assim, eu queria- é um dos mitos e eu falo que não Uau. existe essa questão aí. Até porque se fosse metabolismo lento, eu não teria mulheres, né? Que eu tenho hoje pacientes com 65 anos, com 70 anos, com Eu resultado. até vejo e eu às vezes fico pensando sobre isso. Porque eu Sim. encontro pessoas também que são mais velhas e elas falam que não conseguem emagrecer porque não dá mais, não funciona, não dá. Então, assim, eu tenho pacientes hoje de 65, 70 anos que têm resultados maravilhosos, que conseguem emagrecer 10. Tipo, foi semana passada, eu tava conversando com uma que ela tem 65 anos, emagreceu 15 quilos, 3 meses. Uau! É das minhas, essa com 65. Então, assim, isso aí fazia muito, assim, atividade por conta de alguns problemas no Aham, joelho, sim. mas ela faz uma caminhada, ela vai pro pilates, então querendo ou não, ela se movimenta um pouco. Mas mesmo assim ela conseguiu emagrecer. Então, assim, não é sobre o metabolismo lento. Tem muita coisa por trás, né? Viu? Esse é um dos mitos que eu mais escuto, Mulherada! né? Giana Não é tá sobre aqui pra isso. desmistificar. Agora não sei o que a Ana Lídia escuta Ah, mais lá, vamos né? lá. Bora, cara. Ana Lídia, conta pra gente. Não, eu vou falar da barriga, né? Porque acho
acho que o da barriga é melhor, Qual que é o da cara. barriga, Não, o gente? da barriga Eu quero trincar minha barriga. eu quero trincar minha barriga. E aí eu falo assim... As pessoas chegam falando isso, eu quero Fala. trincar a barriga. Tipo, Quero trincar minha barriga, Pá. igual a Suda, né? ó, Fala o igual a diretor Suda. já tá no meio aqui. Ele já entrou no meio do babado aqui, porque ele também não tá dando conta. Aí eu falo assim, vamos lá, tudo é possível, é o que crê, né? Vambora. Você não diz... Não, então, olha... Não, lógico, eu dou faço uma brincadeira. Eu falo assim, é lógico, não é sobre trincar sua barriga, senão eu vou estar ali só vendendo. Vamos lá, vamos trincar a barriga. Não vai acontecer. Leva aquele negocinho pra colocar na frente quando a pessoa começar a Existem umas blusas que tem que ser trinca a barriga, né? Então, assim, é muito isso, né? De novo, do imediatismo, né? Eu quero chegar aqui e quero uma barriga trincada. Calma aí, né? Vou fazer o é um cardiozinho. processo demorado mesmo, Vamos fazer a construção. Trincar a barriga é um processo. Vou fazer um cardiozinho. Cara, tipo, esse negócio de cardiozinho. Aí a pessoa chegou ali e fez só... Cara, não é sobre isso. Enfim, gente, vamos lá, vamos embora. Mas é o que queira. Se você que quiser a barriga queira. trincada, tem como. Tem, mas é tem um sim, processo, é um processo. também, né? É processo. Aos poucos. Demora. Tem muita abnegação, muito foco, É. muita constância, muita alimentação saudável. É isso. Ai, Isso gente, aí. muito É um bom, hein? combo, né? Amei. É um combo de É sucesso. dose dupla de sucesso. Gente, dupla de sucesso para sua saúde, para o seu bem-estar e para sua autoestima. Olha! É isso. E estamos aqui para sempre trazer temas que vão agregar na sua vida. Eu espero que esse programa de hoje tenha feito com que vocês olhem para vocês, assim como eu tô olhando para mim, né? Que aqui eu sou a primeira a ouvir, então tô aqui absorvendo. Pra gente olhar pra gente entender que é uma construção diária, não é fácil pra ninguém. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo lá e a gente fala, é fácil, pra ela não é fácil. Mas é uma construção, uma escolha que a gente faz. Pra gente poder realizar os nossos sonhos, pra gente celebrar a vida, né, e ter saúde. Então, pra gente finalizar esse momento, eu queria que a Giane e a Ana Lídia deixassem uma mensagem pra todas as mulheres, pensando que hoje aqui a gente tem a oportunidade de falar pra mulheres ilimitadas e sem tempo. Então, pessoas que vão ouvir a gente, que vão falar da gente daqui a não sei quantos anos, gerações, né? O podcast, ele traz isso vai ficar. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas mulheres que precisam de ouvir vocês hoje aqui. Entendi. Então, a minha mensagem aí é que eu sei que o processo de emagrecimento não é fácil, né? Eu sei que também ele vai te exigir um pouco mais às vezes, sim, mas ele não precisa ser também tão difícil aí durante o processo. Mas assim, se você tá frustrada com relação aí ao seu corpo, não tá conseguindo emagrecer, só quero dizer uma coisa, não desiste do seu processo, não desiste de você e nunca deixe de você se colocar também como prioridade no processo. Porque se eu não me coloco como prioridade, então qualquer coisa me tira do foco. Então, se coloca como prioridade, né? Procure ajuda, procure profissionais que possam te auxiliar, te acompanhar durante o processo aí. E é sobre isso, né? Não desiste dos seus objetivos, de onde você quer chegar, do peso que você quer alcançar, ou da roupa, não sei, que você deseja usar, ou deseja voltar aí na praia, usar o biquíni, sem ficar com aquela questão, será que tem alguém me olhando? Será que tem alguém me vigiando, me percebendo? Então, assim, eu costumo falar que o emagrecimento também é muito sobre liberdade. É liberdade de você usar o que você quer, é de você ir na praia, de você colocar um short e dar uma andada no calçadão na praia ali, que muitas pessoas não fazem isso também. Então, assim, se priorizem mais, né? E busque profissionais que vão te ajudar nessa jornada aí. Tô aqui para isso, né? Hoje eu guio bastante mulheres aí dentro do processo de emagrecimento e todas chegam para mim, né, de forma, assim, meio que desmotivadas mesmo, né? De que estão frustradas com o processo, que já passaram, às vezes, por várias questões e não tiveram resultados. E aí eu geralmente falo pra elas, não, aqui você vai ter resultado comigo. E aí, isso daí acontece, né? Que quem entra lá comigo, né, as pessoas vão ter todo o apoio durante o processo, tudo que elas precisam ali. Então eu costumo falar, só não vai ter resultado se você não quiser. Então, o resultado aqui com a gente você vai ter o tipo de acompanhamento que você precisa aí. Uau. Então, não desista dos seus sonhos. Uau, foi uma bela de uma mensagem. Depois dessa aí, eu vou deixar essa aí. Vai lá, Aninha. Vai, Thalitinha, acho que é isso. Pegando esse gancho de Giane, sempre a gente vai falar sobre o lado humano, né? O que eu gosto de dizer sempre é que somos uma grande potência. Somos tudo aquilo que queremos ser e podemos ser. Então, tem uma frase que eu sempre digo, só você pode fazer por você. Então, pegue essa força,
pegue esse foco, seja a sua maior prioridade, ame a si mesmo, porque ninguém vai poder fazer por você. Esse é nosso maior legado, a gente cuidar de si para que a gente possa cuidar dos demais que a gente ama. Sem saúde a gente não é nada. Então, muito além da atividade física, é saúde e bem-estar, esse é meu recado. Sonhe, deseja, viva. É isso, alegria, energia e gratidão sempre, né? Então, Uau, bora. gente! Bora! Vamos pra cima, galerinha. Mulheres de sucesso, então, seja sua prioridade, priorize você, busque conhecimento, busque constância, busque transformação, né? Isso a gente precisa levar para nossa vida em todas as áreas. E você que está nos acompanhando aí, que pode ser um patrocinador desse programa, manda mensagem pra gente no direct, chama a gente aí no Sucesso Delas Cash ou em alguma das nossas redes sociais e vem fazer uma parceria de sucesso com a gente, conectar a sua marca a um propósito, conectar a sua marca ao apoio, ao incentivo à mulher. Esse foi mais um programa, recebi essas mulheres incríveis, muito obrigada, fico muito feliz em receber mulheres tão incríveis aqui e poder levar algo tão poderoso para vocês aí na casa de vocês, no trabalho. Então o sucesso delas é isso, é levar informação, motivação e inspiração. Um beijo. Toda quarta-feira às 18 horas o nosso programa sai quentinho para você, então já coloca um alarme, curte, comenta e compartilha, que é sucesso.